Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Vamos ficar de pé, dar início ao nosso culto. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome dele, que é santo e poderoso. Esse domingo maravilhoso, o Senhor preparou para nós, né? Passa a semana e terminamos aí mês de agosto. E hoje, primeiro domingo do mês de agosto, nós queremos que esse mês seja melhor do que julho. E eu creio que vai ser melhor, né? Estava falando com a minha esposa, dia 1º começou bem, o meu dia começou bem, em algumas coisas, né? Em algumas áreas da minha vida, começou bem no dia 1º, né? Então agosto vai ser melhor, né? E eu creio que para todo mundo, Deus tem algo tremendo nesse mês de agosto, né? Muitas pessoas reclamaram, mês de julho, que estava, né, tanto nas empresas estava fraca, o pessoal de férias, mas eu creio que esse mês será um mês de vitórias, um mês de bênção na nossa vida. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor mais uma vez, porque quando nós agradecemos o Senhor, nós estamos agradando o Senhor. O Senhor se agrada quando nós nos colocamos diante dele e agradece por todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por todas as coisas, Pai. Agradecer pelo mês de julho que terminou, já agradecer, Deus, pelo mês de agosto que estamos iniciando, por esse primeiro domingo do mês, e queremos que nesse mês, Deus, o Senhor fale conosco mais e mais, Pai. E nós queremos estar no centro da Tua vontade neste mês de agosto, meu Pai. E nós colocamos esse mês já caminhando para o final do ano, para esse termo de ano desses 6 meses. Deus, nós queremos, Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração. Nós queremos ver a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos mesmo, Deus, por cada detalhe da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos por cada um que está aqui hoje, Pai, para te adorar e exaltar. Aqueles que estão por vir, estão a caminho, não conseguiu chegar. Pai, aqueles que não podem estar aqui hoje, mas estão em casa nos ouvindo em algum momento. Outros foram trabalhar nesse dia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ponha as mãos, que o Senhor ministre a cada coração hoje, em nome de Jesus, Pai. E que através, Deus, dos louvores, através das orações, através, Pai, da ministração da palavra desse dia, Pai, pessoas sejam curadas e livres para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença cada um, cada problema, cada dificuldade que cada um tem, Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, porque sabemos que nas Tuas mãos tudo é seguro. Tudo se resolve, meu Pai, em nome de Jesus. Por nós mesmos não resolve nada, mas pelo Senhor todas as coisas se resolvem. Em nome de Jesus, nós colocamos cada causa diante do Senhor, no nome de Jesus, Pai. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Se você não cumprimentou seu irmão, cumprimente, dê a paz do Senhor, deseja a paz. Fala, esse mês de agosto vai ser o mês da sua vitória. Fala aí para o teu irmão nesse domingo maravilhoso. Vai agradecendo o Senhor e nós vamos louvar. Pastor Fábio mais uma vez vai nos honrando aqui, nos abençoando com o seu louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos declarar o que Ele é: santo,
Santo, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Digno Cordeiro, declare. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, te adoraremos. Aleluia. Diga, estás vestido. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei e eternamente Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga maravilhado, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ver teu nome, Jesus, maravilhado, maravilhado, extasi. Eu fico ao ver teu nome. Exalte o nome santo dele. Levante a sua voz, suas mãos a ele. Oh, santo a ele. Oh, Jesus, teu nome é Jesus.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode levantar a sua voz e as suas mãos e dizer: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Ele é a fonte das nossas vidas, Ele é a fonte para os nossos dias. Vamos declarar: junto ao poço, declare. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Quantos têm sede para beber e pedir dessa água? Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Grita isso: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber, declare: sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas.
Declare: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Declare: tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levante as mãos, declare: tu és quem me esperou. Aleluia. A ponte que me encontrou. Tu és o dom. És o dom, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, és o meu Salvador. Desse mundo, Ele é o Senhor das nações, amém? Diga: tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. A paz pros cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Declare: ninguém é como nosso Deus. Levante as duas mãos ao céu, diga: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você tem fé, declare: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você crê, declare que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam nessa promessa? Diga: tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os Tu és a paz para os cansados. Tu és, declare bem forte: ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Levante a voz e declare: ninguém é como nosso Deus. Ninguém
coisas sobre a sua vida. Declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Só quem acredita grita isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Só quem acredita. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sobre a igreja do Senhor, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias. Diga: ninguém, ninguém. Ninguém é como nosso Deus. Declare bem forte: ei! Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como tu, papai. Ninguém é como nosso Deus. Para finalizar, a voz da igreja declare: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui, aqui em mim, em você, nos teus sonhos, nos teus projetos. Pode aplaudir bem forte esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Você crê no que você acabou de cantar? Que grandes coisas o Senhor vai fazer e vai fazer neste lugar, na sua vida? Eu creio que Deus faz grandes coisas. Nós vamos orar agora, ter um tempo de oração e que você possa colocar diante do Senhor tudo aquilo que você tem almejado, tudo aquilo que você tem falado: Senhor, para mim está difícil, mas para o Senhor nada é impossível. Coloca na mão do Senhor, né? O pastor Lázaro vai chegar, vai ser nosso orador nessa manhã, ele vai orar, né? Somos gratos pela vida dele. Semana passou por uma cirurgia, né? E a gente olha para a vida desse homem aqui, a gente fala assim: poxa, Deus faz, né? Quando se fala de fazer algo do coração, a gente fica meio apreensivo, né? Qualquer coisa vai mexer no coração, parou tudo, né? Acabou o coração, acabou tudo. Então, mas o Senhor é aquele que põe as mãos, né? Hoje ele vai orar e... Glória a Deus. Dentro disso que nós cantamos, olha que interessante o que diz o Salmo 92. Ele diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas e com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu não sei se eu já falei isso aqui, no dia 13 de janeiro de 1996, por volta das 14 horas,
Eu sofri um assalto à mão armada e levei um tiro a queima-roupa. Não sei se eu já falei isso aqui. Do lado direito, a bala atravessou do outro lado. 13 de janeiro. Eu fui socorrido e eu tinha me batizado uns 20 dias antes. Né? Tinha aceitado o Senhor Jesus e tínhamos sido batizados, eu e minha esposa, uns 20 dias antes. Nós nos batizamos, se eu não me engano, 26 de dezembro de 95. Se eu não me engano, foi um dia depois do Natal. Eu saí dali, fui socorrido. O Senhor colocou a mão de forma maravilhosa, milagrosa. Foi no peito também. Os médicos analisaram as radiografias umas 3 vezes, se perguntaram onde a bala passou, que não atingiu nem pulmão, nem costela, nem nada. Falei, eu sei por onde ela passou. A mão de Deus desviou a bala, porque tinha promessa na minha vida. Foi o que eu respondi para os enfermeiros daquele pronto-socorro lá de Diadema. Era um comércio que eu tinha na divisa de Diadema, né? Um dos lugares mais violentos de São Paulo. Eu vim descobrir depois. E aí me deu uma caixinha de antibiótico para não infeccionar. Eu tomei acho que uns 2 ou 3, só joguei a caixinha fora dos antibióticos. As pessoas falavam, você é louco, você vai morrer, você não pode parar de tomar um antibiótico. Eu falei, Deus não permitiu de eu morrer levando um tiro no peito, a queima-roupa, eu vou morrer por causa da infecção. Eu não acreditava assim, falava, não, parei de tomar. Doía quando espirrava, era o que me incomodava, eu não podia espirrar de jeito nenhum, porque se eu estivesse espirrando, eu estava tendo um parto, de tanto que doía o peito. E essa semana, por que eu estou falando isso aqui? Essa semana eu passei por um procedimento, o médico falou, você tem que ir para o centro de cirurgia urgente, você tem uma das artérias 80% obstruída, e talvez na hora lá pode ser que tenha mais, e aconteceu mesmo, foram 3 stents colocados aqui no peito. Senti muita paz desde o antes, orei muito, falei muito com Deus, coloquei tudo nas mãos dele, senti paz e senti o cuidado de Deus. E quero agradecer a igreja, porque eu vi o cuidado da igreja também, nas orações. Eu tenho um grupo de mais de 100 pastores no meu WhatsApp, e eles foram falando comigo durante todo o dia, foram me tranquilizando, estou em oração, e a igreja orando, os pastores orando, a igreja orando. E eu fui tão bem tratado naquele hospital, eu estava falando para a irmã Renata agora, tão bem cuidado, que eu sentia a presença de Deus ali, em todos os detalhes, com todos os profissionais que passaram ali pela minha vida no Hospital Madre Teodora, radiologista, enfermeiros, o médico. No pós-cirúrgico agora, já saindo do hospital, uma das enfermeiras pegou meu celular e me mandou mensagem para saber como que eu estava. Falei, nossa, que coisa mais, né? Mas tudo isso é o cuidado de Deus. Então eu quero orar com você nesta manhã e eu quero desafiar você também, né? Caso você esteja atravessando por uma enfermidade, caso você esteja às vésperas de um procedimento desse, está orando, está buscando orientação de Deus, caso você tem alguém na sua família, seu pai, sua mãe, alguém, um ente querido, alguém que você ama, e está causando preocupação, aflição, eu quero dizer para você, não se preocupe, não se aflija, confie em Deus. Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Viu, pastor Fábio? Confia em Deus. O Senhor está no controle de tudo. No final, tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Eu estava ali cantando agora, pensando. Limpou as veias, eu estou cantando melhor. Estava cantando ruim, parecendo um disco engasgado. Estava ruim para cantar. Estou cantando melhor, estou sentindo mais leve. Talvez Ele vai me dar mais força para ir mais longe, evangelizar mais, pregar mais, ir para as nações que eu não fui ainda, eu só preguei em alguns lugares dentro do Brasil. Talvez seja esse o propósito, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor com alegria e com confiança nesta manhã a petição que você tem, se for nessa área de saúde, se for na área financeira, creia que Ele também está cuidando, e tudo tem o seu tempo, como diz Eclesiastes, ao tempo de lançar pedras e ao tempo de recolher as pedras. Todos nós passamos por lutas, né? E às vezes é um momento, é uma fase, é um ciclo. Quero te desafiar nessa manhã a sentir alegria no seu coração.
Alegria e ter a convicção da resposta que Hebreus 11:1 fala. A convicção de que Deus está cuidando de tudo. Ele vai prover a resposta. Você pode ficar de joelhos, você pode ficar sentado, você pode dar a mão para alguém que está do seu lado, um familiar. Se a pessoa não estiver aqui, leve o seu pensamento a ela neste momento. Que o Senhor vai estar ali visitando neste momento e levando a vitória, a bênção para essa pessoa que você vai se posicionar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero primeiramente te dar graças pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Nesses últimos dias, eu pude sentir em tudo, como disse aqui, as mãos do Senhor, o cuidado do Senhor. Porque quando o Senhor me chamou para o Evangelho, o Senhor me chamou para a salvação, mas disse que também cuidaria de tudo, cuidaria de todas as coisas. E eu quero rogar ao Senhor nesta manhã em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos que aqui estão, filhos e filhas, em favor daquele que nos assiste pela internet ou ainda vai assistir, talvez mais tarde, essa pregação, esta oração. Pai, o mesmo Deus que o Senhor é, que foi cuidadoso, amoroso, que proveu tudo nos mínimos detalhes com a minha vida, que essa graça, Senhor, essa misericórdia, esse cuidado se estenda para os teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã, que talvez chegou aqui com o coração apertado, com dúvida, Senhor, ainda, com receio, com medo. Senhor, tira agora em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa trazer a paz e possa trazer a certeza que o Senhor está cuidando de tudo e que no tempo certo, para que o teu nome seja glorificado em todas as coisas, a resposta virá. Talvez seja hoje, talvez seja agora, talvez seja no decorrer da semana, mas coloque paz no coração do teu filho e da tua filha que está aqui nesta manhã. A alegria transbordante de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. As causas injustas que estão nos tribunais, talvez contra os teus filhos, põe a tua mão ali, não permita que o inimigo tenha vitória sobre os teus filhos, aqueles que são fiéis na sua casa, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam, aqueles que se alegram e se importam com o teu reino, Senhor. Isso é justiça do Senhor, isso é palavra do Senhor, é promessa do Senhor. Faça justiça nas causas dos tribunais, Senhor. Faça justiça nos ambientes de trabalho contra aqueles que estão perseguindo sem causa, motivados por ações do inimigo que estão perseguindo os seus filhos, talvez no ambiente de trabalho, talvez nos negócios. Pai, coloque a mão agora, repreenda severamente o inimigo, aqueles que estão perturbando os teus filhos. Repreende agora nesta manhã e cessa essa perseguição em nome de Jesus. Cessa agora, dá a vitória que o teu filho talvez esteja trabalhando de forma digna, de forma honesta, honrando o seu patrão, a sua empresa, e aquela promoção não vem, Senhor. Quebra todo o laço do inimigo, quebra toda interferência do inimigo e abre agora as portas, a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Quebra todo o ferrolho de ferro, toda a tranca do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesta manhã. Dá vitória e honra, Senhor, aqueles que te honram. Aqueles que te honram, ó Deus, na meditação da palavra, aqueles que te honram no louvor, aqueles que te honram com os bens que o Senhor deu, meu Pai, com o trabalho, com as riquezas, meu Pai. Honra também agora os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Entra com provisão, Espírito Santo, visita as nossas casas, livra do mal nessa semana, visita as minhas filhas, a Natália, sua esposa, a sua casa, a Rebeca, e que cada um aqui faça menção também da sua casa agora, ou de boca ou em pensamento, que o Senhor esteja ali, que os teus anjos estejam de contínuo acampados ao redor, porque é a tua palavra, é a tua promessa, Senhor. Livra o teu povo, livra de acidentes, livra de bala perdida, livra de acidente com veículo, acidente com objetos cortantes, livra de tumulto, livra de assalto, de sequestro, livra do mal que há no mundo, Senhor. Guarda, coloque os teus anjos acampados ao redor do teu povo, para esta semana, para este dia, desde já, Pai. Eu oro com alegria, Senhor, e com gratidão, e com confiança, que o Senhor está conosco, e a nossa alegria é essa, em nome de Jesus. Aleluia.
glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Em gratidão a Deus? Aleluia. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara o que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a ti, Senhor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória a ti somente, Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Grita poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Levante as duas mãos ao céu e declare essa canção. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, temos alguns recados. Hoje, nossa Santa Ceia, nós só não temos Santa Ceia no primeiro domingo do mês, quando tem um feriado, tá? Que é para que mais pessoas possam participar e estar presente. Só nesse dia que nós não temos, quando tem um feriado naquela semana primeira, mas sempre nós temos aí. Só dar alguns avisos para os irmãos, né? Essa semana a gente já entregou as cestas básicas para pessoas que precisam. Todos os meses nós temos entregue
aí mais de 20 cestas básicas. Esse mês nós entregamos, acho que foi 23 cestas básicas, tá, para famílias. Temos contado com apoio, né? Além dos irmãos aqui da igreja, tem um jovem que o Cezinha discipulou e também a gente tem acompanhado há um tempo. Ele tem também apoiado aí com 6, 7 cestas básicas quase o mês e ajudando também a entregar essas cestas básicas, tá? Só passando para os irmãos. Então nós já entregamos desse mês e alguns a gente entregou já de setembro também. Os nossos missionários, amados, nós temos agora, junto com a Mila, ela tem feito um vídeo mensal sobre, um pouquinho, só falando um pouquinho de quem é o missionário, uma foto, um trabalho dele, para que você lembre. E além de orar por esses 18 missionários que a nossa igreja local tem apoiado, você durante o mês também ore mais intensamente pelo ministério de um dos missionários. Então nós temos colocado aí, já a partir agora de agosto, vamos fazer o missionário do mês, para que você ore um pouquinho mais. Hoje é uma missionária que nós apoiamos desde 2016, tá? Tem vários missionários que nós já apoiamos desde o começo da igreja, quando nós começamos essa igreja aqui em 2015. Então, desde o começo da igreja, na verdade, a gente apoiava o marido dela, que era o missionário Juan Ariel, na Bolívia. E ele faleceu durante o Covid. No período do Covid, da pandemia, ele faleceu e ela continuou o ministério dele e a gente apoia a Dorca, tá? Então, essa é a missionária desse mês nosso. Então, sempre no primeiro domingo ou segundo domingo do mês, vou tentar colocar o missionário do mês para que você lembre durante o mês para orar por ela, tá? E a Dorca faz um trabalho com crianças. A Dorca, ela não veio ao Brasil depois do falecimento do missionário Juan Ariel, né? Então a gente não tem contato pessoal com ela. A gente tem uma conversa, né, pelo WhatsApp e ela envia aí a cada 2 meses os trabalhos que ela tem realizado, tá? Mas mensalmente é um dos missionários que nós apoiamos aí, tá? Então daqui a pouco a gente vai passar o vídeo, depois o Clodoaldo vai vir para nos dirigir no momento do ofertório. Nós lembramos sempre, para quem está aí nos assistindo, aqui do meu lado tem a conta da igreja, na Caixa Econômica, e aqui tem o QR Code, né? Para quem está aqui na igreja, vocês podem pegar o número da chave Pix, que é 46-110-987-0114-85. Tá? Que é o nosso CNPJ. Sempre para as ofertas, você pode aí e enviar a sua oferta, seu dízimo, a sua oferta missionária. Tá bom? Vamos colocar então o vídeo. O Clodoaldo logo depois já vai chegar e nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Bom dia, irmãos. Paz de Deus. Louvar e agradecer a Deus por este momento. Louvar e agradecer a Deus porque a gente cantou uma música agora de pouco e eu creio que realmente Deus tem feito grandes coisas neste lugar. A gente viu o testemunho do pastor Lázaro, né? Como Deus tem trabalhado, né? E esse momento significa isso também, quando a gente dedica a nossa vida totalmente a Cristo. E quando eu falo não só financeiramente, mas fisicamente, psicologicamente, não importa como vai vir a bala, realmente Deus sempre vai estar desviando essa bala e nunca vai acontecer, né? Eu acho até engraçado, a hora que ele entrou ali, ele falou
3.0, né? Eu tinha um amigo, eu trabalhei com ele, que ele comprou uma vez um carro 3.0. Ele falava, meu carro é turbo, então o pastor é turbo também, né? Em Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Todos os testemunhos que a gente ouve aqui, que é maior bênção que essa do pastor? Problema no coração, já tem o histórico de ter levado um tiro, que é maior bênção que essa? Muitas vezes a gente fica esperando bênçãos financeiras, e não é isso que a Bíblia fala, né? Não é isso que Deus fala. Eu vou te derramar bênçãos. Pode ser você estar vivo hoje, e vários tipos de outras bênçãos. A nossa igreja, ela é abençoada nesse sentido, é uma igreja missionária. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente divide. E por isso que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Senhor, mais uma vez na Tua presença, eu venho Te louvar e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por esse momento importante, Senhor. Porque a nossa igreja, tudo aquilo que nós temos contribuído, tudo aquilo que nós temos dado de coração na Tua casa, nós temos dividido, Senhor. Dividido com aquelas pessoas que precisam, Senhor. Dividido com os missionários que têm levado as Tuas palavras, Senhor. Enfim, Senhor. Essa igreja tem um legado e nós Te louvamos e Te louvamos e Te agradecemos porque esse legado é Teu, Senhor. Continue colocando essa vontade no coração dos nossos pastores. Eu Te louvo e Te agradeço pela vida dos nossos pastores, Senhor. Que nós possamos, Senhor, continuar mantendo o Teu legado, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por isso. Esta oração é por nós, por amor de Deus. O Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, declara isso, e agradecer-Te Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus, amados. Queria ler um trechinho da palavra de Deus com os irmãos antes de nós ministrarmos a ceia. Uma palavra aqui em Atos capítulo 15. Se você puder ficar em pé, por gentileza, com toda a reverência à palavra do Senhor, e nós lemos um trecho de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. É a partir do verso 6.
a partir do verso 6. Todos encontraram? Capítulo 15, a partir do verso 6. Diz assim, ó: Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, e contando quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E eu queria pular um pouquinho até o verso 30, que fala assim, ó: Os que foram enviados partiram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz os que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé também demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos, em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não o acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas.
Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que é bênção para as nossas vidas, Pai. Pedimos que de maneira especial o Senhor fale conosco através dessa palavra. Aquilo que precisamos romper, aquilo que precisamos entender, aquilo que precisamos anunciar e aquilo que a Tua graça é manifesta através de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aqui, amados, nós temos um contexto da igreja, a igreja crescente, a igreja que avança e estende os seus braços em outros lugares. Nesse contexto deles, presencialmente, enviando os apóstolos, enviando os discípulos e depois enviando os missionários, né? A nossa igreja é uma igreja missionária e a gente tem sustentado missionários através desse trabalho, né? E apoiado missionários em diversos locais do mundo, em diversos locais. Nossa igreja aqui local, essa igreja, a Igreja do Nazareno, ela é uma igreja missionária. Ela começou investindo em missões desde o seu princípio, lá em ainda 1895, quando ela começa, e depois em 1908, quando ela tem a sua assembleia, e depois em 1909, com a sua outra assembleia, e ela estabelece que ela seria uma igreja missionária, né? Uma igreja já mais centenária no mundo todo, e ela começa com a união de diversas igrejas que pregavam a santidade. Só que ela começa já enviando missionários. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja do Nazareno no Brasil, ela nasce através do envio desses missionários. Quando a Igreja do Nazareno Mundial completou 50 anos, eles decidiram enviar missionários para cá. E o Brasil foi um dos lugares escolhidos, em 1958, para que missionários viessem. Havia um grupo de famílias nazarenas que veio trabalhar em empresas multinacionais aqui em Campinas, na realidade na cidade de Piracicaba, e eles se reuniram. E a Igreja de Nazareno começou aqui no bairro do Cambuí, em uma casa, né, de um desses casais, né, que trabalhavam na Caterpillar, né? E ali, com 12 pessoas, começou a Igreja de Nazareno no Brasil, em 1958. E nisso eles fizeram uma carta pedindo um missionário para cá. E esse missionário veio, ele era um missionário americano que estava em Cabo Verde, na África. E ele veio começar o trabalho aqui, Ir Mosteller, e veio começar o trabalho missionário. E aqui a gente vê no livro de Atos que a igreja estava reunida em Jerusalém. E ela também, Paulo se levanta. Houve uma dificuldade na igreja. Qual que era a dificuldade? Agora havia pessoas, né, recebendo o Espírito Santo e se convertendo, que eram de várias cidades ao redor de Jerusalém. E elas não eram judias. E os primeiros cristãos eram judeus. E eles, os homens circuncidavam, os homens tinham as suas regras, né? Eles tinham as suas tradições. Só que essas pessoas que estavam se convertendo ao redor do mundo, eles não tinham as mesmas tradições. Eles não eram nem pessoas religiosas. E eles estavam encontrando com Cristo. E Paulo fala, vocês sabem, Pedro fala primeiro, né? Vocês sabem que Deus me escolheu para pregar aos gentios. E através aqui da minha vida, ou da minha boca, os gentios ouvissem o evangelho e crescem. E o apóstolo sai a pregar. E ele encontra pessoas diferentes da sua religião, diferentes das suas crenças, mas pessoas que Deus ama e apresenta o evangelho para essas pessoas. E agora essas pessoas são transformadas. E na realidade elas recebem já o Espírito Santo, né? É tamanha a obra que Deus estava realizando que as pessoas já recebem o Espírito Santo. E agora há uma questão. E aí, essas pessoas vão ser circuncidadas? Essas pessoas, elas vão seguir também
a nossa tradição judaica. E muitas vezes nós estamos assim na igreja. Pessoas se convertem, pessoas novas chegam, ou nos tempos atuais, algumas mudanças na igreja. E como que nós vamos avaliar isso? E como que nós vamos entender e estar com os nossos olhos abertos para as mudanças que Deus quer fazer através da igreja? A minha mensagem é: onde eu preciso romper? Aqui eles precisavam romper com as tradições. Aqui eles precisavam romper com algo que era pesado, principalmente para quem veio da religião judaica. Não, como que eu vou cultuar junto com alguém que não é circuncidado? Como que eu vou cultuar junto com alguém que come carne de porco? Como que eu vou cultuar junto com alguém que se veste dessa forma? Como que eu vou cultuar junto com alguém que faz isso ou aquilo? E havia um peso na igreja, né? Só pensando. E às vezes a gente tem que pensar e avaliar isso, tá? Com os olhos abertos, muitas vezes, para algo que Deus está realizando e Deus está fazendo, né? Como eu falei alguns dias atrás, assim, né? Como que eu vou participar da ceia se eu não tenho um suco de uva e um pão sem fermento, né? E a gente viu aí num vídeo o pessoal participando da ceia com açaí e tapioca, porque é a cultura deles, a fruta deles, né? Eu já vi uma pessoa participando da ceia com Doritos e um suco, e lá na Tailândia a pessoa participando da ceia com um suco de uma fruta de lá, que eu nem lembro qual é, né? E uma bolachinha, que era da cultura, né? Então, como que eu faço para vencer algumas coisas que são necessárias até para o crescimento da igreja? Aquilo era necessário para o crescimento da igreja ali. Olha o que Deus estava fazendo. Deus estava purificando os corações, ó. Fala, e Deus que conhece os corações e deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. As mesmas pessoas que às vezes a gente tem uma dificuldade de falar assim: nossa, mas como que essa pessoa vai se converter? Como que essa pessoa vai encontrar com Cristo? Como que essa pessoa vai mudar a sua vida? E às vezes Deus faz uma obra e essa pessoa muda. Só que ela ainda, né? Ela tem algumas coisas do seu passado que precisa ser transformado. E como que eu vou ajudar como cristão a transformar essa vida? Né? Como que eu vou ajudar como cristão a entender os princípios do Evangelho e separar aquilo que é Evangelho e Palavra de Deus, que é necessário para a conversão de cada pessoa, daquilo que muitas vezes é só tradição e cultura, daquilo que muitas vezes é só um jugo ou um peso, como ele mesmo fala aqui. Ó, vocês estão querendo colocar uma coisa para esses gentios que nem os nossos pais e nem nós suportamos. Um peso da lei que nem a gente conseguia viver. Vocês estão querendo colocar para os outros, ao invés de viver o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, o evangelho real. Ele transforma interiormente, ele transforma a nossa vida interior, ele nos ajuda a se afastar do pecado, ele nos ajuda a se afastar do mal, e ele nos ajuda a compreender que uma das principais coisas que nós precisamos para pregar o evangelho são relacionamentos e relacionamentos novos. Que se eu ficar só dentro da igreja, eu não vou pregar o evangelho para ninguém. Eu preciso construir relacionamentos com pessoas de fora e apresentar para eles o evangelho que eu vivo. E Paulo, Pedro, Barnabé, João Marcos estavam fazendo isso, mesmo que eles não concordassem com algumas coisas. Nós estávamos falando aqui na escola dominical hoje, a escola dominical hoje nós estávamos falando sobre a vida de João Marcos, né? E até bate com esse tema da mensagem,
Nós estávamos falando que, bem nesse momento, né, João Marcos, o evangelista que escreveu, né, o evangelho de Marcos, ele teve problema com Paulo. E vocês viram aqui no finalzinho do capítulo 15, que Paulo estava pregando o evangelho com Barnabé. E daí eles resolvem fazer uma outra viagem. E Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo fala, não, João Marcos, nesse período que nós estamos aqui, ele se afastou de nós. Ele veio com a gente, mas ele se afastou de nós. E agora você quer levar ele de novo? Paulo falou, não. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé falou, não, eu vou acompanhá-lo. Então tudo bem, você vai com ele, mas eu vou para outro lugar com Silas, eu vou para outro lugar, né, pregar o evangelho. Mas ele não vai comigo. Paulo entendia que João Marcos, durante o propósito que eles vieram ali na Panfilha, entendia que João Marcos tinha afastado deles. E agora, para a próxima viagem missionária, João Marcos não estava pronto. É como se alguém viesse que estava aqui na igreja há muito tempo. Eu até usei esse exemplo na escola dominical. Está aqui na igreja faz muito tempo, servindo na igreja. Só que por um período ele se afasta. Aí daqui a pouco a gente tem uma próxima viagem missionária. E ele quer ir. Daí, mas ele não participou do treinamento, ele não participou da programação da viagem, ele não participou das reuniões, mas ele quer ir. Aí fala, não, essa aqui não dá para você ir. Você vai ficar mais próximo da gente e na próxima você vai. Porque está afastado. Primeiro você se firma. E é assim no ministério dentro da igreja, né? Você se firma na igreja, você participa da igreja, você se envolve na igreja e você está pronto para o ministério. Mas não, eu era dessa igreja e agora estou voltando, já quero voltar no ministério. Não, você volta a frequentar, você vai ser trabalhado, você vai ali mudar alguns hábitos, algumas coisas, e depois você vai para o ministério, né? Assim, e Paulo simplesmente falou isso, né? E ele mesmo depois, ele chama João Marcos de novo, fala, João Marcos me é útil, agora me traz ele. Mas para essa aqui, não. Essa aqui eu não vou querer que ele vá junto, não. Porque ele se afastou da gente no propósito. Ele se afastou da gente naquilo que a gente está fazendo. Você entende alguns princípios para a própria até pregação do evangelho? Eu vou pregar o evangelho, eu preciso estar preparado. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso me consagrar. Eu vou pregar o evangelho, eu preciso estar envolvido e participando da casa de Deus, do ministério, me envolvendo naquilo, né, que Deus me chamou. E algumas coisas que eu anotei aqui, para a gente participar da mudança, né, estar com os olhos abertos para uma disruptura, mudar esse processo. O que os apóstolos estavam mudar, os apóstolos não estavam mudando as tradições nem a cultura judaica, mas eles estavam pregando o evangelho para outra cultura. Eles estavam falando, vocês não são obrigados a se circuncidar e seguir as regras e as tradições dos judeus. Vocês precisam seguir as regras da palavra de Deus e do evangelho. É isso que é necessário para um cristão, não tradição judia, né? Então a importância desse processo, e eu preciso estar aberto para isso, para algumas coisas, para pregar o evangelho nesse local. Às vezes você vai começar um trabalho e começar um grupo pequeno, ou às vezes começar uma reunião de oração no seu trabalho, e daqui a pouco você está querendo exigir daquelas pessoas do trabalho que eles sigam as regras da igreja. Deus não está falando para você fazer isso. Deus está falando para você anunciar o evangelho e pregar ali para que aquelas pessoas se convertam. Após aquelas pessoas se converterem e decidirem por Cristo, né, Deus vai transformando aquela vida.
E aquela vida vai sendo transformada. Mas muitas vezes naquela reunião do trabalho, de oração, vai ter pessoas que não seguem a palavra de Deus. Muitas vezes, como eu fiz por muito tempo, uma reunião dentro da PUC, né? Reunião de oração na capela da PUC, ali tinham pessoas que não seguiam a fé cristã, mas muitos se converteram ali. E daí foram procurar a igreja, né? E às vezes você pode ter isso. E às vezes você vai ter uma reunião lá no seu condomínio, que Deus abriu uma porta e você está fazendo uma reunião no condomínio, ou uma reunião na escola, ou uma reunião de família, de oração. E às vezes vão ter ali pessoas que não seguem, mas você vai ter o que? Apresentar o Evangelho. E o Evangelho vai trazer mudança na vida. Mudança na vida. Mas para mudar, né, nós também precisamos mudar. Se aqueles judeus só ficassem pensando que as pessoas iriam aceitar Jesus só se seguissem as tradições judaicas, o mundo hoje cristão se resumiria, né, a um local muito pequeno. Mas o Evangelho foi pregado e ele foi se expandindo. As pessoas foram mudando, né? E nada muda se nós não mudarmos. Precisamos mudar, né? Agora havia um pregador do Evangelho que mudou. Paulo não era mais o Paulo religioso, né? Agora ele era o Paulo apóstolo e missionário, que estava disposto a se fazer gentil para ganhar os gentios, que estava disposto a se fazer grego para ganhar os gregos, que estava disposto a se fazer sírio para ganhar as pessoas da Síria, que estava disposto a se fazer um europeu para ganhar pessoas da Europa, estava disposto a mudar a sua vida para que o Evangelho alcançasse corações. Muitas vezes nós temos que mudar alguns pensamentos, algumas atitudes, para que o Evangelho alcance outras vidas, além daquilo que nós vivemos, né? Aqui fala que eles eram purificados no coração por meio da fé. A partir do momento que você prega o Evangelho, ele por si só, ele pode transformar um coração. E aqui fala que além de o coração ser transformado, o coração das pessoas estavam sendo purificados. Por meio da fé, daquilo que eles acreditavam, os seus corações estavam se transformando em puros. É por meio da fé, sabe? Por aquilo que eu acredito e deixo entrar no meu coração. Meu coração vai se transformando em puro. Não é somente pelas minhas atitudes, mas é por aquilo que Deus faz dentro da minha vida. Eu deixando Jesus entrar no meu coração, eu deixando Jesus purificar a minha vida, eu deixando Jesus transformar os meus pensamentos, eu deixando Jesus transformar o meu ser. E é interessante que aqui, para que isso acontecesse, a liderança da igreja interviu. Pedro se levanta e fala: meus queridos, vocês sabem que Deus escolheu que através da minha boca os gentios conhecessem o Evangelho. Barnabé e Paulo se levantam. Meus amigos, vocês não imaginam o que Deus tem feito em Antioquia. Os milagres que têm acontecido. É como quando a gente vê um missionário, como veio o missionário semana passada aqui. O outro vem e conta o que está acontecendo no mundo, né? O Lucas veio em junho, falou, né, como Deus tem trabalhado na vida de pessoas que vêm do islamismo. Agora os missionários vieram, falaram sobre os povos ribeirinhos, civilizações indígenas e como foi o trabalho deles na África, né? Então aqui Paulo e Barnabé se levantaram e falaram: lá muitos milagres têm acontecido, a palavra tem sido pregada, sabe? E muitas pessoas têm se convertido ao Evangelho. Quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram,
se levanta outra pessoa. Aí Tiago, coluna da igreja de Jerusalém, se levanta e fala: meus irmãos, nós precisamos decidir. Nós não vamos colocar esse peso na vida dos gentios. Nós precisamos decidir. Porque se nem nossos pais aguentaram a lei, e nem nós estamos aguentando, por que a gente vai colocar para eles esse peso? Por que a gente vai colocar para esses novos cristãos algumas tradições que são tradições somente religiosas e nós não podemos pregar o Evangelho? Estava falando para uma pessoa esse tempo atrás, tem havido uma mudança na igreja brasileira, desde que algumas igrejas neopentecostais surgiram, né? E há uma mudança, porque tem algumas igrejas que elas têm alcançado, né? Como a Universal no seu início, alcançou muitas pessoas do espiritismo e do candomblé, e trouxeram essas pessoas para dentro da igreja, e isso foi mudando algumas coisas dentro da igreja. Essas igrejas mais novas de jovens, elas têm alcançado skatistas, surfistas, né? Como que fala? Também Roberto estava falando da moça. Roberto estava falando da moça. Vocês já assistiram a moça que fica falando nomes você fala um nome para ela, ela fala: que nome é esse? Como que é? Cíntia Chagas. Vocês já viram ela falando do nome? Isso, Kimber, não sei o que lá. E daí ela, como que ela falou, amor? Daí ela estava falando que a moça deu o nome para as 3 filhas, né? Eu tô grávida de trigêmeos e quero dar o nome de Brisa, Aurora e Serena. Ela falou: nossa, só pode ser uma maconheira, né? Brisa, Aurora e Serena. Aí falando assim, mas você pensando, as igrejas hoje têm alcançado os maconheiros. Tem igrejas novas que têm alcançado esses moços jovens que têm se envolvido em drogas. Tem igrejas hoje que têm alcançado pessoas que moram na rua. Tem igrejas hoje que têm alcançado, como nós falamos, o irmão do missionário Lucas começou um trabalho há muito tempo atrás e tem alcançado, que chama Páginas Novas. É uma casa, né, que resgata pessoas da prostituição no Jardim Itatinga. Só que essas vidas, elas não vêm direto para a igreja. Eles têm um período de discipulado dentro dessa casa para ajudar. E às vezes não é só eles serem tratados, né? Às vezes o que eles estão precisando, eles estão preparando essas pessoas para o tratamento que elas vão ter dentro da igreja. A igreja precisa ser tratada também, às vezes para receber pessoas transformadas. Eu lembro que um amigo pastor, ele era travesti em Campinas. E a Igreja do Nazareno Central, ela tinha um culto, que era um culto de segunda-feira, que não era um culto para os membros da igreja, era um culto para pessoas de fora. E eles convidavam pessoas de fora. E um dia a liderança da igreja local, ela queria acabar com esse culto. Falou: não, pastor, esse culto não está gerando pessoas, membros da nossa igreja. Ele não está trazendo pessoas para a nossa igreja. E é um culto aberto, mas essas pessoas depois não permanecem na nossa igreja, a gente não quer mais esse culto. E era um culto impactante na cidade de Campinas, que foi até onde depois surgiu o Celebrai, a banda Celebrai, né, que o pastor Josimar começou a pregar nesse culto. Ele começou a fazer evangelismo na cidade, e fazia na Concha Acústica, fazia na Pedreira Chapadão, e cresceu. Só que teve um dia que queria fechar. Essa pessoa mandou uma carta ao pastor Guiar. Falou: pastor Guiar, não feche esse culto, porque tanto eu quanto pessoas que
eram como eu, travestis aqui na cidade, se converteram nesse culto. E eu mudei. E hoje, eu estou no seminário. E ele já plantou diversas igrejas nazarenas. Hoje ele é um pastor lá em Piracicaba. Sabe? E às vezes a gente não percebe, né, como Deus trabalha. E aqui era um momento de mudança, né? Às vezes a gente precisa entender, mas a mudança parte da liderança também. O pastor Guerra podia fechar aquele culto. Os irmãos aqui do livro de Atos, eles podiam, não queremos. Queremos que a religião cristã fique aqui e ela não vá para o mundo. O evangelho não teria chegado até nós. O evangelho não teria chegado nas Américas. O evangelho não teria chegado na África. O evangelho não teria chegado na Europa. O evangelho não teria chegado na Ásia. Ia ficar só naquela região do Oriente Médio e da Ásia Menor, né? Que dá fronteira com a África, dá fronteira com a Ásia, né? E ficaria ali. Seria mais uma religião ali. Mas o evangelho se expandiu, a liderança, ela abriu a sua cabeça, né? Então, muitas vezes, nós precisamos pensar de modo diferente para que o evangelho chegue em alguns lugares. Investir de modo diferente para que o evangelho chegue, né? Hoje a nossa igreja, ela apoia missionários ao redor, ela hoje alcança pessoas através da internet, mas nós também precisamos sonhar e voltar a sonhar, né? Fazer mais evangelismo, pregar mais para as pessoas, né? Anunciar mais a palavra, trazer mais pessoas do nosso convívio para a casa de Deus, sabe? Mudando a nossa mente e pensamento, porque muitas vezes nós estamos como alguns, acomodados e querendo nos alimentar apenas, mas ampliar esse processo exige mudança, né? Exige transformação, exige reflexão. O que eu estou fazendo? O que eu devo continuar a fazer? O que eu devo fazer diferente? O que eu preciso parar de fazer? Coisa que às vezes a gente precisa parar e fazer outra. O mundo muda hoje, muda tão rápido. O que eu preciso parar? O que eu não estou fazendo e devo fazer? O que eu preciso fazer de modo diferente? O que eu preciso fazer de modo diferente? Sabe? São coisas que nós precisamos pensar. O verso 11 fala: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Uma das coisas que muitas vezes basta para a nossa vida, a nossa crença. E para pregar o evangelho, saber o que é fundamental, saber o que é relevante, saber o que eu devo fazer. Eu queria deixar essa palavra para vocês hoje, uma palavra de transformação de ânimo e de reflexão, sabe? O que Deus deseja é derramar o evangelho. Deus deseja que vidas sejam alcançadas. Deus deseja que pessoas sejam perdoadas dos seus pecados e vivam uma graça transformadora de Jesus. Vivam para a glória e honra do Senhor, sabe? Que vidas sejam impactadas pelo poder do evangelho. Tem um trecho de Isaías que fala assim, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer renovar os seus pensamentos. Deus quer fazer algo diferente através de você. Não é só da igreja. A igreja está fazendo. A igreja vai continuar a fazer, né? Mas que cada membro possa também falar o que eu posso fazer diferente. O que eu posso contribuir. O que eu posso ajudar.
E como que Deus pode usar a minha vida? Como Deus pode usar a minha vida para alcançar outras vidas? Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos nesta manhã que o Teu Espírito Santo, a Tua consolação, a Tua presença, o Teu poder, a manifestação da Tua graça venha sobre as nossas vidas, Pai. Que de forma especial, poderosa e graciosa, o Senhor abençoe o nosso coração nesta manhã de domingo, Pai. Que a Tua palavra, ela frutifique, que a Tua palavra, ela nos abençoe, que a Tua palavra nos fortaleça, Pai. E que o Senhor também nos ajude, muitas vezes, a pensar de modo diferente, a agir de modo diferente, a operar de modo diferente. Senhor, nos dê criatividade, nos dê discernimento espiritual, nos dê da sua visão do Evangelho, Senhor. Nos dê, Senhor, olhos abertos para compreender aquilo que o Senhor deseja e para ver aquilo que somente o Senhor vê, Pai. É no nome santo de Jesus que nós pedimos. Fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente, abençoe a nossa família, Pai, e que o Senhor esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir para os irmãos ficarem em pé, quem vai participar da Santa Ceia. A ceia do Senhor é um memorial diante do Senhor, o momento de renovarmos nosso voto, de renovarmos a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem Lucas, capítulo 22, verso 14, em que Jesus fala assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Nós vamos orar pelos elementos da ceia e depois vamos servir. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai, mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Deus, aqui diante da Tua presença, nós consagramos pão, suco de uva, representando Teu corpo e Teu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de nós, meu Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, meu Pai, mas ressuscitou e vive para sempre na nossa vida, meu Pai. Que hoje, Senhor, nós possamos aqui diante do Senhor, meu Pai, participar da Tua mesa, meu Pai, em memória de Ti, sabendo que o Senhor é conosco em todo o tempo. Obrigado por tudo, Pai. Não
conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos participar juntos da ceia do Senhor. Vamos, nesse primeiro momento, simboliza o sangue e o corpo do Senhor. Vamos fazer essa primeira parte, depois o pastor Lázaro vai fazer a segunda parte. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Esse pequeno pedaço de pão, ele simboliza o corpo de Jesus. Tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o pão da vida. Tome e seja grato a Jesus.
palavra do Senhor diz que, por semelhante modo, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e deu a seus discípulos e disse: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice da nova e eterna aliança. A palavra de Deus em Hebreus, do capítulo 9 em diante, vai falar da antiga aliança, dos sacrifícios com animais, com bodes. E ele finaliza dizendo: porque se o sangue de animais, bodes, ovelhas, oferecidos em libação, pode purificar os pecados, quanto mais o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus vivo. Tomemos todos e façamos memória do sacrifício do Senhor. Pode beber. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa essa manhã. Obrigado pelas Tuas bênçãos, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus por nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará pelas nossas vidas, Pai. Que a Tua graça, que a Tua presença, que o Teu amor possa abençoar cada família em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias em nome de Jesus. Nós temos um garotinho para orar aí, o Brian. Completou mais um ano de vida. Vou convidar vocês a ficar um tempinho só, estender as mãos para cá. Quantos anos você fez, Brian? 8 anos. 8 anos de bênçãos. Você quer falar algo? Agradecer a Deus? Sabia que a vida é uma dádiva de Deus? É Deus quem faz você respirar todos os dias. É Deus quem cuida da sua vida. E é Deus que tem um propósito na sua vida. Amém? Eu queria agradecer por todos que estão aqui. Eu queria agradecer a Deus fazendo mais milagres na minha vida cada vez mais. E eu agradeço pela essa igreja maravilhosa que eu tenho. Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Brian. Obrigado porque o Senhor está cuidando dele a cada dia. Que as tuas bênçãos estejam sobre ele, Pai. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Que o Senhor continue cuidando da sua saúde, do seu crescimento, da sua busca por conhecimento, Pai. Que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe a sua casa, a vida da sua mãe Karina, a vida do seu pai Alex. Que o Senhor esteja com eles todos os dias. E que a sua família seja uma família abençoada. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, parabéns, Brian. E amados, domingo que vem, domingo dia dos pais, hein? Então traga o papai, vamos orar por eles, vou ter uma lembrança para os pais, né? Um domingo especial. Então vem para cá antes do almoço em família, vem participar, traz o pai, traz, tá bom? Terça-feira, 8 horas da manhã, a igreja está aberta para oração. E terça-feira, 8 da noite, o nosso culto de oração. Participe.